Olha essa bomba aí. Gustavo Lima abandona Bolsonaro e anuncia candidatura à presidência. Bom, os ricos já estão abandonando Bolsonaro. Falta você que é pobre e pensa que é rico. Quanto a essa candidatura, ele está acostumado a lidar com o povo, tá, gente? Com cidade pequena. Olha para isso. Cachês milionários bancados por cidadezinha. Estamos falando de cachês de 1 milhão, 1,1 milhão, para ele cantar. Somente isso, cantar. Cidadezinhas pobres, pagando milhões para ele, o futuro candidato a presidente, cantar. Bom, não sei se Bolsonaro ficou feliz com essa notícia. Não sei. Mas o que sabemos é que, na extrema-direita, basta você ser famoso para se tornar candidato. Não precisa de história, nada disso. Política, deixa de lado. Basta ser famoso, rico e ter seguidor. Pronto, candidato perfeito. Olá, boa noite. Acorda! Gustavo Lima quer ser presidente. Gustavo Lima quer se candidatar. Eu não acredito num trem desse, não. Não acredita, não? Vou pôr a matéria diante dos seus olhos. Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026. Ele contou com exclusividade à coluna do Metrópolis que vai alinhar os seus planos para 2026. Era só o que me faltava, né? Esses dias ele estava quase preso. Mas também tá na moda, né? Ser quase preso e se candidatar. Eu vou te deixar com mais ódio e vou te ler agora a declaração dele. Olha só. O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. O povo, eu sei de que povo você tá falando. Eu sei de que povo você tá falando, do seu povo, né? Não, deixa eu ler essa que é pior aí, não. Abre aspas. Chega dessa história de direita e esquerda. Não é sobre isso. É sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população. Que conhecimento, velho. Calma que melhora. Conheço muita gente e, embora eu ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer a roda girar. Se você acha como eu essa ideia descabelada, curta, comente, compartilha e segue para saber até onde vai essa lorota. Meu Deus. Gustavo Lima. Faria Limer você. Ah não, Gustavo Lima. Cala a boca, velho. Isso é uma tragédia. Eita, galerinha, 2 anos, né, galerinha, sem fazer nada, né, vamos inventar alguma coisa, né, já no finalzinho do ano, né. Primeiro, galerinha, né, o professor dele, né, vocês sabem quem é o professor dele, né, o professor dele é o Minto, né, primeiro o Minto disse que não acredita nisso aqui, né, Minto falou, né, que não acredita, né, aí lógico, né, que ele vem com a mesma narrativa, né, do professor dele, né, do Minto, né, de dizer que também não acredita. Rapaz, esses caras não acreditam nisso, não acreditam naquilo. E eles são eleitos no quê? Entendeu? Quando eles ficam que nem ele aqui, né? Ficou em primeiro, né? E aí foi por onde, né? Por onde deu a primeira notícia, né? Se não foi pelos meios de comunicação, que eles também não acreditam, né? E se também, né, nas pesquisas não dizia, né, que ele ia ser o mais... Notícia do Chupetinha. IBGE, Nicolas Ferreira vai protocolar CPI das pesquisas. Por quê? Porque ele afirma que IBGE fabrica realidade paralela ao divulgar dados. Meu Deus. E por que o Nicolas está fazendo isso? Porque ele não aceita que o Brasil chegou no menor nível de desemprego da história. O Brasil está com 6,1% de desemprego. Desde 2012, na série histórica, nunca tinha tido uma taxa de desemprego tão baixa. E o que isso acarreta? Se tem baixo desemprego, significa que tem mais pessoas trabalhando. Se tem mais pessoas trabalhando, tem mais dinheiro circulando, tem mais consumo. As fábricas, as indústrias produzem mais. A economia fica mais aquecida. A economia, na verdade, vai lá em cima. O Brasil, em 2024, é a 6ª maior economia do mundo.
E isso incomoda tanto o Nicolas, por ser nesse governo, que ele agora quer descredibilizar o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que existe há 80 anos fazendo pesquisas, mas agora ele quer descredibilizar. Porque a extrema-direita quer descredibilizar tudo. Eles querem descredibilizar o sistema eleitoral, querem descredibilizar a Anvisa, querem descredibilizar a eficácia de vacinas e agora querem descredibilizar o IBGE. Tudo isso indica, gente, que o Nicolas odeia as pessoas, ele odeia os brasileiros, ele odeia o Brasil. Nicolas Ferreira protocolou pedido de CPI para investigar as pesquisas do IBGE. Tudo porque ele não concorda com o sucesso do governo Lula, que conseguiu reduzir o desemprego para 6,1%, a menor taxa da história. Mas peraí, se for assim, vão ter que criar várias CPIs para investigar, por exemplo, a Associação de Shoppers do Brasil, que falou que as vendas cresceram 5,5% em 2024. Então vai ter que investigar também a Anfávia, que disse que as vendas de veículos novos em 2024 foi a maior dos últimos 20 anos. Vai ter que investigar também a Associação Brasileira de Supermercados, que falou que as vendas desse ano superaram em 4% a do ano passado. Ou seja, Nicolas Ferreira vai passar vergonha mais uma vez, porque se for para fazer CPI de todo mundo que fala bem da economia brasileira, vai ter que fazer várias CPIs. Certo é que não tem nenhum problema com as pesquisas do IBGE, o modelo é o mesmo desde 2012. A verdade é que a extrema-direita ela não suporta o sucesso do governo Lula. Entendeu, pessoal? É isso. Sim. Gente, agora o Nicolas Ferreira vai acabar com as mentiras do governo Lula. Olha só isso, Nicolas Ferreira vai protocolar a CPI das pesquisas para investigar o IBGE. O Nicolas não consegue entender como o Lula fez o desemprego cair para a menor taxa da história. E eu quero aproveitar para pedir para o Nicolas investigar outras instituições. Por exemplo, a Cielo afirmou que os shoppings registraram o melhor faturamento de Natal em 5 anos. Nicolas tem que investigar também como é que com o Lula o Brasil voltou a estar entre as 10 maiores economias do mundo. Tem que investigar o mercado também, porque o Lula conseguiu fazer o PIB brasileiro crescer acima do que era esperado pelo mercado. Nicolas tem que investigar também a Associação de Fabricantes de Veículos aqui no Brasil, porque eles disseram que as vendas de carros novos foi a melhor em quase 20 anos. Mas tem que investigar também a Associação Brasileira de Supermercados, que afirmou que o consumo nos lares brasileiros cresceu mais de 4% em novembro, comparado com o ano passado. Tem que investigar a OCDE também, essa organização internacional que afirmou que o Brasil é o segundo país com mais fluxo de investimento estrangeiro no mundo inteiro. Só perde para os Estados Unidos. Nicolas pode investigar e depois me explica como é que o Lula consegue fazer o Brasil crescer tanto assim. Olá, boa tarde. Acorda, Nicolas Ferreira, tá sem ter o que fazer, é? O Nicolas não ter o que fazer na vida dele é uma redundância, né? Saiu no Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli, olha só isso. IBGE. Nicolas Ferreira vai protocolar a CPI das pesquisas. Ele acha que o IBGE está mentindo quando diz que a taxa de desemprego caiu para 6,1%. Na época do Bolsonaro, o desemprego atingiu 14,2%. Explica para ele que não é o Lula que escolhe as pessoas que trabalham no IBGE. Nicolas Ferreira, o IBGE não é uma empresa privada, as pessoas entram por concurso público. Verdadeiras são essas pesquisas tabajara que você inventa aí, é? Coloca, por favor, nos comentários o que vocês sugerem que o Nicolas deve fazer ao invés de ficar arrumando treta aí na internet. Eu vou dar minha sugestão. Nicolas, vai chupar prego até virar parafuso. E você curte, comenta, compartilha pra mais. Segue, por favor. Galera, olha que lapada sensacional o empresário Jorge Gerdau deu no Primo Coach, no Primo Rico. O Primo Coach, ou melhor, o Primo Rico, perguntou ao empresário se vale a pena investir na educação dos funcionários, mesmo com o risco dele ir trabalhar para outro empresário. A resposta eu acho que ele não esperava. Pela cara dele, ele queria uma outra resposta. Acompanhe aí. Investir em educação, você acha que é algo que trouxe, por exemplo, mais resultado para a companhia? É algo que justifica o investimento nas empresas? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes os donos, os executivos, eles pensam que o investimento em educação vai ser um custo, ou muitas vezes eles vão preparar um funcionário para trabalhar na concorrência de alguma forma. Paga ele bem para não sair. Paga ele bem para não sair.
É isso aí, paga ele bem, tem que pagar bem o colaborador mesmo. Gostou, né? Se você obtém produtividade, não é tão difícil pagar melhor, né? Então isso tudo se conecta, né? Investe nele, capacita e a empresa pode ganhar mais e ele também. Legal. É interesse conjugado. Pessoal, antes de comentar essa fala sensacional do empresário Jorge Gerdau, tem um recadinho. Se vocês gostam desse conteúdo que eu produzo, nesse momento eu preciso de vocês, porque estou com os meus perfis todos fora do programa de monetização. Quem puder e quiser me apoiar, qualquer coisa aqui nessa chave, para que eu consiga me manter produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Agora, continuando sobre a fala do Jorge Gerdau, bem, eu não sei se essa é uma prática dentro das empresas dele, mas gostaria muito que os empresários brasileiros pensassem muito sobre isso que ele diz, porque quanto mais a gente qualifica os nossos funcionários, com certeza mais produtivos eles se tornam e com certeza melhor será o ambiente de trabalho. Então eu concordo plenamente com essa fala dele. Capacite, pague melhor e com certeza aumentará a lucratividade e a produtividade da sua empresa. Se concorda com isso, deixe aí nos comentários a sua opinião. Curta o vídeo, compartilhe e aproveite para me seguir. Vamos junto porque 2025 está daquele jeito. 4 anos chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Aquele não pode ser chamado de ladrão, aí quer cessear agora a gente falar um cara que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro de honesto. Aqui a gente vive uma ditadura, cara. A esquerda pode tudo e nós da direita aí não podemos falar nada? Não, vamos falar, cara. É para isso que eles querem liberdade de expressão. Para xingar, acusar, imagino que sem provas. Se nem o juiz da época tinha prova, o procurador teve que inventar provas. Imagine você. Teria prova? Não, né? Não. Tanto que o próprio apartamento, o triplex, foi leiloado pela Caixa. E o dinheiro não foi para a conta do presidente Lula. Então eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo. Eu preciso também que alguém faça alguma coisa, gente. Alguém. Alô, direção do PT. Viu o vídeo? Viu, né? Presidente Lula, presidente da Câmara, do Senado. Vocês viram o que ele acabou de falar? Viram ele xingando? A liberdade de expressão é para isso. O poder que eles têm de falar, de parlar, é para isso? Não, né? Gilvan da Federal. É o nome desse deputado aí, que xingou, que acusou, tá? Se vocês não sabem ainda, tá aí, de mão beijada. A vovó diz que quem fala muito dá bom dia a cavalos. 2 mais 2 é 4. Por que o Lula pode ser solto mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção e o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe? Ótima pergunta, Nicolas Ferreira. Aí a gente poderia fazer a mesma pergunta para você, né? Por que o Lula foi preso porque queria comprar um triplex e o Bolsonaro não pode ser preso porque queria, como você mesmo falou aí, dar um golpe de Estado? Só que aí existem 2 diferenças aí, né? Contra o presidente Lula não foi encontrado nenhuma prova. Isso mesmo. Não foi encontrado contas no exterior do presidente Lula. Não foi encontrado malas de dinheiro com o presidente Lula. Você não vê nenhum imóvel aí no nome do presidente Lula. O presidente Lula não comprou 100 mansões com dinheiro vivo. Eu não sei que raio de cidadão é esse que, como vocês dizem aí, saqueia os cofres públicos para não usufruir de nada. Para não usufruir de nada. Nunca vi um cara assim, cara. Geralmente os caras estão ostentando aí mansões, comprando mansões de 6 milhões de reais. O Lula não faz isso. Agora, contra o Bolsonaro, aí sim, cara, segundo a Polícia Federal, tem ali minuta. Jair Bolsonaro chegou a redigir, ajustar a minuta do jeito que ele queria. Jair Bolsonaro fez reuniões, tem tudo gravado ali, para tentar dar um golpe, tá? Ele não só queria, houve ali uma iniciação que deu errado porque os caras são aloprados. Você sabe aí que mas só que não é porque são aloprados que eles não devam arcar com as consequências. Essa semana passada aí, o Kid Preto ali tentou fazer a irmã dele entrar com equipamentos eletrônicos lá dentro e depois botou a culpa na irmã dele. Diz que é a irmã dele que teria que ser presa e não ele.
Agora, não é porque essa galera é aloprada, que não deu certo, que eles não devam arcar com as consequências. Entendeu? É isso. Um recorde, este dado que é do Departamento Estadual de Trânsito aqui de São Paulo, o DETRAN, 1.140.000 veículos emplacados em 2024, uma alta de 18% em relação ao número registrado em 2023. É importante a gente destacar, Débora, também o número nacional de emplacamentos para a gente ter uma baliza para este número aqui de São Paulo. O número nacional de emplacamentos foi de 2,6 milhões de emplacamentos, portanto, uma alta de 14% em relação ao número registrado em 2023. Mas peraí, o Brasil não está quebrado segundo os bolsonaristas? Pois é, você viu aí que só em São Paulo foram emplacados mais de 1.100.000 novos veículos em 2024. E quem falou isso foi o DETRAN de São Paulo, não foi o IBGE. Vai fazer CPI para investigar o DETRAN de São Paulo? A ver. Enfim, em 2024, segundo a Anfávia, foram emplacados no Brasil mais de 2.600.000 veículos, um crescimento de 14%, o melhor resultado em 20 anos, pessoal. Ou seja, o Brasil está bombando, crescendo, né? Desemprego caindo, PIB lá em cima, Brasil, 8ª maior economia do mundo. O nosso país só está ruim para os bolsominions que torcem contra o Brasil. É isso aí, pessoal. Simples assim. A estimativa de que são pelo menos 100.000 moradores de rua na cidade de São Paulo. Mas em seu primeiro dia como vereador, o inútil Lucas Pavanato, ao invés de propor medidas para solucionar ou pelo menos minimizar essa vergonha, porque sim, meu amigo, é uma vergonha. Uma cidade rica como São Paulo tem em média 100.000 moradores de rua. Isso é uma vergonha. E esse bostinha, ao invés de legislar em prol do povo da cidade de São Paulo, não. Ele preferiu colher assinaturas para investigar quem ajuda esses pobres miseráveis. Esse cara, ele odeia pobre, ele odeia LGBT, ele odeia gay, ele odeia lésbica, ele odeia travesti. E sabe o que mais me entristece, mané? Mas me entristece pra caraca. É que ele foi eleito por pobre. Ele foi eleito por membros da comunidade LGBT. É mole? Alô, bovino! Este vídeo é pra você, comedor de capim. E você, Claudio Croves, por gentileza, compartilhe muito, mas muito, muito, muito este vídeo que é para desmascarar a excremento-direita do Brasil. Especialmente o Mano Creito, que agora virou fiscal de preços de supermercado. E o outro, Nicole Água de Chuca, que é fiscal de cu, fica o tempo todo incomodado. Quem dá pra quem, né, menina? Mas é ele quem grita, mito! Em plena lua de mel, lá no mar das Maldivas, quem diria? Ai, credo, que cafona, que mau gosto, que brega. Agora, Cláudia, antes de eu mostrar esse vídeo pra você, bafônico, mulher, claro que eu vou pedir pra você compartilhar muito e muito, passe pra todo mundo e nos grupinhos também. E se você puder contribuir com este canal, eu te agradeço de todo o meu correr. Já que as plataformas não valorizam o nosso trabalho independente, nós só podemos contar com você para um financiamento coletivo para me manter aqui na rede social chutando a cara da excremento-direita sem dó. R$95. Leite integral, R$8 a caixinha de 1 litro. 4 rolos de papel higiênico, R$33,60. 4 rolinhos. Coca Zero, 2,25 litros, R$22,89. Pãozinho de forma, simplesinho, da marca do Carrefour, R$21,90. Manteiga tablete, 200 gramas, R$20. Heineken 473 ml, R$14,60. Pepsi Black 2 litros, R$16,75. Pacotinho de Oreo, aquele triplo, R$28,50. Condicionador Dove 400 ml, R$32. Água com gás, a mais barata que eu achei no mercado, R$12. 12. Óleo de girassol 900 ml, R$13. Franui, R$32.
Já adiantando, Cláudia Cremosa, eu pretendo abrir um abaixo-assinado pelo fim dos privilégios de deputados e do judiciário também, assim como dos militares. O Brasil não aguenta mais e já vou me colocar à disposição da sociedade brasileira como candidata a deputada estadual em 2026. E você, bovino de corte, comedor de capim, que fica orando para pneu e chamando ET Bilu pelo chifre, não tá satisfeito? Vai para a Argentina. Ah, que delícia. Papei. Gadaiada, eu trouxe esse vídeo só pra ver a contradição dos bolsonaristas. Inclusive, esse jovem aí que se identifica como ironia, ele fez um vídeo lá contra mim, inclusive atacando minha honra. Só que como as contas dele são derrubadas diariamente, porque ele só fala a verdade, a plataforma derruba a conta dele, eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu tenho só o print da foto e eu sei que o vídeo foi feito. E quem tiver esse vídeo, por favor, mande pra mim, porque dizem que merece um processo. E processar é uma coisa que eu adoro. E voltando ao assunto, veja aí como eles entram em contradição. Veja aí, Vitor. Comer abóbora durante 365 dias no ano é de doer. Como é que é? É de doer. Hoje sextou. Hoje nós vamos tomar aquela breja bem gelada. Com aquela picanha com gordura. Como é que é? Com aquela picanha com gordura. Grande profissional no ramo de passar vergonha, viu? E a Vivi adora. Beijinho no chifre, gadaiada. Pela liberdade, pelo respeito às leis, assim o prometo. Viva o Bolsonaro, viva São Paulo, viva a liberdade, viva o Brasil e a democracia! A cara do demônio. Eu não sei se vocês sabem, mas essa bandida aqui que já me bloqueou nas redes sociais por não aguentar ouvir a verdade e agora tá referenciando a democracia, é a mesma que estava pedindo para as Forças Armadas destituírem ministros do STF no final de 2022. As pessoas veem isso como uma saída, ir pra frente do quartel e pedir ajuda do exército. E aí, o que aconteceria? É isso que eu quero entender. Aí é o quê? O exército vai lá, destitui o poder da democracia das urnas que foi votado, interdita. O que é que vai acontecer, gente? O que vocês esperam? É tanques nas ruas? Embarga todas as eleições que aconteceram? O que vai acontecer? É isso que eu não consigo. Destitui os ministros, destitui o STF. Se eles não respeitam a Constituição Federal, Enfim, a falsidade, né? Falam de democracia porque precisam limpar a imagem de golpistas que marcaram na nossa história. E a bizarrice do dia da extrema-direita é Gustavo Lima presidente. Não, você não ouviu errado. Gustavo Lima presidente. Ele externou no dia de hoje a intenção de se candidatar à presidência da República em 2026. E você, meu amigo, minha amiga de esquerda, que nesse momento tá rindo do nome de Gustavo Lima para a presidência da República, eu te digo, calma lá, não menospreze, porque na política de 2025, onde nós temos uma extrema-direita que ama eleger gente burra e bandida para todos os cargos, basta ver que nós temos Milei como presidente, nós temos o Trump reeleito, nós temos aqui Pablo Marçal no Brasil, temos uma ampla massa de pessoas que ainda apoiam o bandido Jair Bolsonaro. O nome do Gustavo Lima faz todo sentido, porque somente no ano de 2024 o tanto de escândalo e o tanto de crime que o nome dele se envolveu não tá escrito. Vou dizer só os principais aqui para esse vídeo não ficar longo e você não ficar cansado. Lavagem de dinheiro envolvendo bet, envolvendo casa de aposta. Você quer coisa mais extrema direita do que isso? O cara teve a proeza de vender o mesmo avião 2 vezes e no final esse avião ia parar na mão de um investigado da Polícia Federal. Você quer picaretagem nível bolsonarismo maior do que essa? E para finalizar, o escândalo de vender diversos shows completamente superfaturados para prefeituras do interior que não conseguem nem pagar salário de médico, salário de professor, muito menos que dirá colocar saneamento básico nas suas cidades. O Gustavo Lima disse que só vai se candidatar para poder ajudar o Brasil. Ele quer ajudar o Brasil. Eu lanço
aqui a proposta. Ele que já tem uma fortuna multibilionária, faça o seguinte, Gustavo Lima, se você quer ajudar o Brasil, tem 2 anos até a eleição, prove, comece a pegar essa sua fortuna e devolver os valores às pequenas cidades para que eles coloquem saneamento básico nas suas cidades. Você já vai ajudar muito o Brasil, prove que você quer ajudar mesmo o Brasil e não quer só fazer mais uma polêmica para aparecer mais uma vez e atrapalhar a política brasileira. Galera, e o presidente Lula mandou um recado para você ter um 2025 ainda mais brilhante. O Instituto Lula fez um TBT com um vídeo em que o presidente Lula dá algumas orientações para como ser mais saudável. E se você quer ter um 2025, cumprir aquelas metas da virada e principalmente ser mais fitness, seguir os conselhos que ele deu é sensacional. A fala que eu vou te mostrar, apesar de não ser recente, é um TBT, vale muito. E se você seguir os conselhos que o Lula dá aqui no vídeo, você com certeza vai ter um 2025 cumprindo aquelas metas fitness, também outras metas aí que você queira acompanhar. Lembrar que o Painho tá com seus 80 anos e tinindo aí, já superou muita coisa, tá andando, tá falando, tá correndo, tá bem, lógico, né? Quem não quer chegar aos 80 tinindo aí, igual o Lulinha. Antes de eu te mostrar, já peço pra você clicar aqui pra me seguir, ó, acompanha só. Então, se você quiser ser uma pessoa saudável, faça como eu. Sabe, aí, ouve o conselho, hein? Ouve o conselho. E tudo isso eu faço para tentar mostrar com exemplo como é que a gente pode se cuidar. Resistiu uma série de coisas, né? Tá bem pra idade, tá voando. Não é levantar e ficar esperando só que a natureza cuide da gente. Nós temos que fazer a levanta, vai andar, 2025 aí, cumpra suas promessas de fim de ano. Nós temos que nos cuidar, temos que cuidar da comida, principalmente cuidar do nosso povo. Por isso, eu queria dizer para vocês que vocês querem ter uma saúde perfeita. Façam exercício físico e se alimentem bem. Nós temos 50% de responsabilidade por ela. Na hora de deitar, na hora de comer. Na hora de comer. É nós que temos que cuidar de nós mesmos. Vamos aí 2025. Ouve o recado do Painho, que é sucesso. Por isso, um dia saudável para vocês. Um abraço e um beijo no coração. Ó, cumpra suas metas, voa muito. Vai ser um ano com ainda mais saúde, que é um dos pontos mais importantes e o que a gente mais precisa ter. Pois é, galera, o recadinho aí tá dado. Esse TBT eu achei que valia a pena a gente compartilhar de novo, até porque o Lula aí fazendo os exercícios, mostrando que tá animado, tá com disposição, diferente de um outro cansado aí, que, né, o presidente da gestão anterior, pode servir de inspiração para muita gente. Então bora aí com as metas fitness do ano, com as metas que não são fitness também. Vamos fazer 2025 ser de fato o ano da colheita. O presidente Lula prometeu isso, inclusive, e com certeza nem começou, mas já está sendo um ano de muita coisa boa. Eu já peço para vocês deixarem o comentário aqui de vocês. Vocês têm alguma promessa, alguma meta que vocês fizeram para esse ano? Não esquece também de compartilhar esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo, que nem esse aqui. Pessoal, hoje, dia 3 de janeiro, o Nicolas Ferreira assumiu em entrevista para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte que o Bolsonaro tentou dar um golpe, tá? Deixou escapar isso ali, tava lá falando as besteiras usuais dele, quando veio escapou. O debate, em termos de liberdade de expressão, não é nem um debate profundo, sabe, que filósofos debatem, não. É um debate no seguinte sentido, peraí, por que você pode me chamar de genocida ou não pode chamar de ladrão? Acabou. 2 mais 2 é 4. Por que o Lula pode ser solto mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção e o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe? Sobre o mérito do que o Nicolas disse, é sempre bom lembrar que o Flávio Bolsonaro teve o caso dele todo anulado por questão de foro. Tá? O foro em que tramitou a ação não era o foro competente. A primeira instância ele deveria ter sido processado pela segunda instância. Foi isso que o STF determinou. Tá? É muito parecido com o que aconteceu com o Lula. Né? O foro deveria ser São Paulo, porque o Lula é de lá, e o negócio correu em Curitiba. E Curitiba não tinha nada a ver com o Lula. Né? Aquele não era o foro competente. E no caso do Lula, ainda tinha muito mais coisa para anular, né? Porque na verdade a primeira razão que anulou o processo foi que o juiz era parcial, né? Coisa que, por exemplo, não tinha no caso. O caso do Flávio Bolsonaro era muito mais robusto em termos de prova, etc., do que o próprio caso do Lula, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Mas é impressionante como os bolsonaristas eles esquecem disso. Eles normalmente... Isso aqui apagou da memória deles, que o caso do Flávio foi anulado por questão de competência de foro. Sobre essa questão de liberdade de expressão, viralizou nas redes, pessoal,
o bolsonarista lá, prefeito de Porto Alegre, reeleito, fez exatamente o que os bolsonaristas fazem, né? Olha só. Ele deu um discurso de posse e tal, ali inflamado pela questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Aí ele fez esse discurso e, na sequência, pessoal, ele entrou com um processo contra um artista. Aliás, diga-se de passagem, parabéns pro artista, né? Pintou um mural lá em Porto Alegre sobre a questão da enchente e colocou o Sebastião Melo ali afogando na lama e na água. Teve menção ali, inclusive, ao cavalo no telhado. Então, assim, uma verdadeira obra-prima, uma obra de arte. E o Sebastião Melo mostrando aí o quanto ele é democrático. Aliás, isso tudo que a gente tá falando segue o padrão de hipocrisia que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Eu sempre relembro isso. Era um governo que um sujeito falou: olha, Bolsonaro é um cabra à toa, não vale um pequi ruído. Colocou um outdoor lá em Palmas. Um professor foi levado para fazer depoimento lá na PF, foi perseguido, queriam processá-lo, queriam prendê-lo. Teve o chargista Aroeira, que fez uma charge criticando o Bolsonaro sobre as invasões aos hospitais, né? O Bolsonaro estimulou que seus seguidores invadissem os hospitais na época da Covid, porque ele dizia que a Covid era uma farsa, que não estava acontecendo nada, e a Polícia Federal quis prender tanto o jornalista Ricardo Noblar, que divulgou a charge, como também o Renato Aroeira, que fez a charge. E como eu já disse, isso não foram casos isolados, isso era um método, isso era um procedimento do governo, tá? Tá aqui, ó, maio de 2019, por mensagem contra Bolsonaro, 25 pessoas são intimadas pela Polícia Federal em Uberlândia. A base foi a Lei de Segurança Nacional. Matéria do Globo, abril de 2021, servidores públicos críticos a Bolsonaro virão alvo de perseguição ideológica no governo. Levantamento de entidades identificou mais de 650 episódios de assédio institucional nos últimos 2 anos. Casos incluem professores universitários e militares. E um outro caso muito parecido com aquele do professor de Palmas, a professora é alvo de investigação da Polícia Federal por causa de outdoor com críticas ao governo Bolsonaro. A Universidade Federal Rural de Pernambuco diz que censura é inadmissível. Érica Suruagi era presidente da Associação dos Docentes e é uma das responsáveis por campanha que criticou a gestão federal durante a pandemia. Esse aí era o outdoor que levou a ela ser alvo da Polícia Federal em função da Lei de Segurança Nacional, lei da ditadura, tá? 1985. Essa lei, inclusive, foi revogada recentemente. Mas só para fechar aqui, eu queria comentar 2 coisas. Essa é uma matéria na Folha interessante, né? Bolsa Família reduziu casos de tuberculose em 60% e mortalidade em 70% em 11 anos. Melhora nas condições de vida familiar dos mais pobres contribuiu para a queda. Ou seja, erradicou aquelas cenas que a gente tinha daqueles corpos esqueléticos, né? Quem lembra, até os anos 90 no Brasil, tinha isso no Nordeste. Todo ano, quem é da época vai se lembrar, todo ano tinha a matéria na televisão, na época da seca. A seca do Nordeste provocava fome no Nordeste, tá? Tinha todo ano a temporada de fome. E é interessante somar isso com aquela matéria que saiu em agosto do ano passado, um estudo da Fundação Getúlio Vargas. A maioria dos filhos do Bolsa Família deixaram de depender do programa, mostra estudos. Vocês pegaram ali que 2/3 da primeira geração do Bolsa Família, né, pessoal de 2003, 2004 e tal, esse pessoal já tem 20 anos de idade hoje, e eles foram atrás dessas pessoas. E eles descobriram, para nossa felicidade, digamos assim, para a felicidade do país, né, que 2/3 hoje não dependem desses filhos, né? Não dependem de programas assistenciais. Ou seja, você deu comida, deu escola, deu vacina, a criança vai embora. A criança, ela decola, segue na vida ali com os próprios pés. E só para fechar, pessoal, uma última coisa, essa questão do Gustavo Lima ter anunciado a candidatura dele para a presidência da República. Aí falaram que o anúncio até surpreendeu o Bolsonaro e tal, mas o que interessa é o seguinte, a declaração do Gustavo Lima, ele dizendo: estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Aí ele diz lá que ele veio de uma condição humilde, mencionou que ele chegou até a perder 3 dentes na boca pela pobreza na época e tal. Mas enfim, vocês viram que ele diz que ele tá cansado de ver o povo humilde e não poder fazer nada por esse povo humilde. Ele pode fazer sim, viu, pessoal? Pelo menos essa é a minha opinião. Vocês lembram, né? Cantor e empresário Gustavo Lima também fez fortunas com shows bancados por prefeituras. Ele se especializou em ir a cidades em que o povo não tem saneamento básico, tá? E receber ali da prefeitura mais ou menos R$1.100.000 por show. Inclusive, no dia da prisão dele, que ele foi preso aí no negócio das bets, né? Bets ilegais, ele tinha um show marcado para aquele dia,
e ele perdeu esse show, tá? O show, o valor do cachê era R$1.100.000. O show era na cidade de Petrolândia, cidade de 37 mil habitantes no interior de Pernambuco. Então, certamente é uma cidade em que mais de 50% da população recebe auxílio do governo federal, né? Bolsa Família, etc. A prefeitura deve ter a maior parte da receita vindo do Fundeb, do Fundo de Participação dos Municípios e tudo mais, ou seja, dinheiro federal, e ele vai lá e abocanha, né? A prefeitura vai e faz um show desse. É um lugar que precisaria de saneamento e muitas outras coisas, saúde, etc. E o Gustavo Lima pega esse dinheiro. Inclusive, em setembro do ano passado, o Metrópolis fez um levantamento interessantíssimo. Até aquela data, até o dia 23 de setembro do ano passado, os shows que ele tinha feito em pequenas ou médias prefeituras e quanto ele faturava, né? A média é essa mesmo, de 1.100.000 por show. Então, na minha opinião, ele faria um grande serviço ao país se ele parasse de pegar esses shows em cidades muito carentes. Ou seja, se ele batesse no peito e falasse, não, cidade muito carente, vocês têm que gastar o dinheiro com educação e saúde, e saneamento, não é gastar comigo, não. Seria um grande ato pelo povo brasileiro, mas eu tenho certeza que ele não fará. Pessoal, mudando de assunto, quem acompanha a página aqui de maneira assídua deve se lembrar que no dia 6 de novembro de 2023, ou seja, há mais de um ano, eu mostrei para vocês uma reportagem que estava no jornal O Globo, Alívio na conta de luz. Pequenas empresas poderão escolher o seu fornecedor de energia. E lá eu falava para vocês desse mercado livre de energia. Expliquei a origem disso, que foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí eu dei até exemplos para vocês. Falei, olha, grandes empresas, grandes indústrias, como por exemplo a Companhia Siderúrgica Nacional, não compra energia aí dessa distribuidora que você compra dessa conta de luz que vem na sua casa. Elas já compram direto da fonte a energia delas por um preço muito menor. E aí eu falei pra vocês, falei, olha, agora, na época era novembro de 2023, tá? Mais de um ano atrás. Eu falei, olha, agora, quem tem conta de luz acima de R$10.000 por mês, ou seja, padarias, ali academias, tal, condomínios, esse pessoal já podia migrar para o Mercado Livre de Energia e ter ali conta de energia, de luz, 30% mais barato. Bem, e por que eu voltei a falar desse assunto mais de um ano depois? Porque agora o Mercado Livre de Energia está disponível para todos, tá? Você que tem aí sua conta acima de R$100 por mês, já pode migrar para o Mercado Livre de Energia. E é aí que eu trago a nossa nova parceira aqui do Desmascarando, a iGreen Energy, que vai te dar um desconto de até 15% na sua conta de luz todos os meses. E isso aqui, assim, sem investimento, sem burocracia, sem fidelidade, sem ter que colocar painel fotovoltaico lá no teto da sua casa, nada disso, tá? É totalmente digital, você faz pelo aplicativo do celular. E aí você pode se perguntar, mas como que eles conseguem essa mágica, né? Como que eles conseguem levar energia com o quilowatt-hora 15% mais barato para sua casa? Aí é o seguinte, eles têm várias usinas fotovoltaicas espalhadas pelo país e essa geração é muito mais barata do que aquela fonte que tem carvão, óleo e tal. Ela consegue esse ganho com essas fontes mais baratas, além de serem ecologicamente mais corretas, tá? Bem, outra coisa muito importante para que vocês entendam é que essa empresa que manda a conta de luz para sua casa aí todo mês, ela é só uma distribuidora de energia, tá? Você, a partir da Lei 4.300, depois se vocês quiserem, podem dar uma olhada nisso, tá? Não precisa acreditar no que a gente está dizendo, não. Pode olhar, procurar na lei, ler, você vai ver que você tem o direito de escolher a empresa que é a geradora da energia que chega na sua casa. Inclusive uma geradora que gera energia limpa. Então é o seguinte, se você quiser ter a energia mais barata, limpa, etc., vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e ali vão ter todos o passo a passo, tal, como que você consegue fazer essa mudança, tá? Bem, só para fechar, a iGreen ainda tem um clube, tá? O iGreen Club, que é um clube de benefícios. Você vai ter um monte de desconto em várias empresas que são parceiras da iGreen. Então vai pagar mais barato no Pets, quando você for comprar coisa pro seu cachorro. Vai pagar mais barato na Drogazil. Vai no cinema, Cinemark, tal, Kinoplex também. Tem desconto no ingresso, e enfim, é uma rede muito grande. Bem, então, interessou? É só clicar nesse link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade.